todas as mulheres entenderam que sábado nós estaremos indo para um grande encontro. Vai ser tremendo, vai ser bênção de Deus. Será ali na Iparana. Esse ano tem 2 encontros. Um vai ser na Iparana e o outro será no Potira. Potira será em outubro. É bênção de Deus. É festa grande que as irmãs preparam. Nós estaremos ali para a glória de Deus. Amados, quem lembra daquele carnezinho missionário? Quem pegou, procure a missionária Yolanda, ou procure a diaconisa Fátima ali na recepção. Preste conta que nós estamos chegando já nos finalmente. E nós estamos contando com todos esses carnês. Confiamos em Deus e confiamos nos irmãos que pegaram, no compromisso que os irmãos têm com a obra, com o reino do Senhor. Agora, sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, em Mateus, capítulo de número 12. O tema hoje fala guardando a vida, viu? Guardando a vida. Mente, olhos e boca. Mente, olhos e boca em um mundo de muitas influências. Vamos lá? Diz assim as palavras do Senhor. Já começa pesado aqui, irmãos. Olha lá. A palavra do Senhor. Oh, glória. Jesus é maravilhoso. Olha o que ele vai dizer. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém. Podeis sentar-se. Esta é a palavra do Senhor. Palavra de vida, palavra de sabedoria, palavra de direção e orientação para a vida. Quem quer ser feliz, prosperar e viver bem, é seguir, é ouvir e seguir as palavras do Senhor. O tema, ele fala sobre influência. Influência. Hoje nós vivemos em um mundo de muitas influências. Tá certo? E nunca nós tivemos tanto acesso ao entretenimento como nós temos hoje. Dentro de casa, lá dentro do quarto trancado, entre 4 paredes. Hoje não precisamos nem sair muito longe, porque você tem tudo dentro de casa, via internet, a tecnologia avançada. É isso? E amados, nós vamos hoje falar sobre algo muito importante, que é a nossa própria vida. É guardar a nossa própria vida. Porque a nossa vida há portas de entrada. E nós temos que vigiar e ter o cuidado. Então hoje nós vamos falar sobre os nossos olhos. Nós vamos falar sobre a nossa mente. E nós vamos falar sobre a nossa boca. Mente, olhos e boca. Então, queridos, especialmente hoje, dos entretenimentos que mais tem aprisionado as massas são os jogos. Vários tipos de jogos. Existem casos de pessoas que estão aprisionadas nesse mundo do entretenimento. Pessoas que esfriaram na fé, abandonaram a igreja,
perderam o amor e o fervor por Cristo e pela palavra de Deus, porque não conseguiram se conduzir, se controlar, ter o domínio próprio diante das influências que o mundo oferece. E daqui para frente, a tendência mundial é que essas influências aumentem cada vez mais, para atrair a atenção das massas, das multidões, para te olhar o foco do ser humano das coisas de cima. Nós vamos falar aqui. O homem, ele deve olhar para cima. O homem deve pensar nas coisas que são do alto. O homem, ele deve olhar para o seu Deus, o seu Criador. Mas em um mundo cheio de influências, o homem está esquecendo desta prioridade, porque ele está tão intertido com as influências, com o entretenimento, com a tecnologia, com o colorido, com tantas coisas interessantes que este mundo oferece. Em poucos cliques, entramos em mundos virtuais que vão influenciar os pensamentos, as emoções e os comportamentos. A tecnologia, o mundo virtual, ele altera os pensamentos humanos. Ele altera as emoções. Você observe quando uma pessoa está, vamos supor, em um jogo, em uma sala de jogos, ela fica totalmente alterada, as suas emoções. Sim ou não? Diante de uma TV em que o seu time favorito está ganhando ou perdendo, altera ou não altera as emoções? E o comportamento. E o comportamento também. A questão, queridos, não é apenas a jogar ou não jogar. Eu sou crente. Mas o que isso está fazendo com a sua cabeça? Você precisa avaliar, observar. Isso está tirando o seu tempo, está roubando o seu precioso tempo, o tempo que você deve investir em você, investir na comunhão com Deus, investir com a família, com os filhos, com a igreja, com a obra, com o trabalho, com a profissão, com as responsabilidades. Isso está lhe afetando? Se isso está lhe afetando, você precisa parar. Você precisa tomar uma decisão. O que isso está fazendo com a sua mente, com os seus olhos e com a sua boca? Quantas pessoas nas suas alterações, elas começam a falar palavras torpes, principalmente quando aquilo que está acontecendo está lhe desagradando. E é algo, amado, que a pessoa muitas vezes nem percebe que ela está sendo influenciada em seu comportamento. E ela não consegue perceber. Porque tudo que entra em nós, cedo ou mais tarde, sai de nós. O Senhor, Ele falou, para os fariseus, que estavam muito preocupados com o que eles comiam e tinham que lavar as mãos, eles se preocupavam muito com a contaminação externa. E o Senhor disse que o que contamina o homem não é o que entra de alimento, mas o que sai, aquele que procede do seu coração. Mas o texto mais adequado lá em Lucas 6:45 vai dizer
que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de jogos, de séries, de filmes violentos, se você tem dado uma olhadazinha lá, naqueles sites, naqueles vídeos pornográficos, será que a sua mente está sã? Será que o seu coração está puro? Amados, porque essas tais coisas, elas trazem perturbação. Elas trazem alteração. E o que elas vão fazer é esfriar você na fé. Logo, logo todos irão ver o efeito. O irmão está tão distante. O irmão está tão frio. O irmão não gosta mais de orar. O irmão nem pega na Bíblia, só pega na Bíblia quando vai em um culto. O irmão perdeu o amor, o fervor, o aconchego por Jesus, a dependência pela presença de Deus. O que está acontecendo? Sempre o ser humano, ele está procurando uma desculpa para a sua situação. Será que é o pregador, é a pregadora que a mensagem é muito fria? Eu fui ao culto, mas a mensagem foi muito fria. Ou a mensagem muito pesada. Ou a mensagem... Então, amados, a gente começa a achar, a procurar algo que a gente possa culpar. Mas hoje o Espírito Santo, ele está nos trazendo a fazer uma reflexão dentro de nós, introspectiva, nós olharmos para dentro de nós. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Eu me tornei um religioso que vou na igreja porque eu participo de uma comunidade, de uma igreja, eu tenho amizades, conheço pessoas, eu gosto, eu me sinto bem. Mas você precisa olhar se você tem se tornado apenas um religioso. Aonde é que está Deus? Aonde é que está o Senhor na sua vida? Como é que está a comunhão? Deus nos chama para uma vigilância total. Não só no que fazemos, mas no que nós observamos. O que você tem olhado? As coisas que você tem olhado, Jesus também olharia? Os filmes que você está assistindo, Jesus também gostaria de assistir? Nós temos que fazer esta pergunta para nós. Então, cuidado com a mente. O que você consome molda quem você se torna. Amados, eu tenho tristeza em dizer, mas o meio mais afetado entre nós são os homens. Os homens, eles são mais atacados. Porque o homem, ele é tão importante diante de Deus. E é quem mais o inimigo ataca. A influência desse mundo, ela persegue mais os homens. De vez em quando você vê na igreja aquele grupo de irmã que gosta de orar, que gosta de se consagrar, que gosta de louvar, que gosta de evangelizar. É isso? São poucas, mas tem. Mas o meio masculino, ele é muito atacado. Principalmente com a pornografia. Infelizmente no meio cristão. Isso aqui não é conversa, viu? É algo real. Quando o homem de Deus, ele tira o olhar do Senhor e ele começa a olhar aquilo que ele não deveria olhar. Ele começa a naufragar.
Espiritualmente ele começa a naufragar. Os jogos e conteúdos influenciam os pensamentos e valores. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos fala que nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos, não devemos nos colocar na forma desse mundo, mas nós devemos transformar, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Aqui, ó, aqui. Se você começar a olhar muitas coisas que não agradam a Deus, que não é bom, que não convém para um crente olhar, irmãos, a sua mente ela vai ficar minada, contaminada com a sujeira desse mundo. E aí fica difícil você estar conectado com o céu. Aí um culto desse nós queremos avivamento. Nós queremos fogo caindo do céu. Mas como? Às vezes passamos uma semana tão distante do Senhor. Esse mundão, trabalhando, indo, voltando. As horas que deveríamos investir na nossa vida espiritual, desperdiçamos com o entretenimento da internet, com coisas vãs, com lixo, coisas vazias, que não trazem edificação. A mente é o campo de batalha espiritual. Filipenses 4:8 diz que nós devemos buscar as coisas boas, principalmente tudo que é puro. Tudo que é puro nós devemos pensar. Olha o que aqui o apóstolo ele direciona à igreja. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É nisso que nós devemos pensar. Mas, meu irmão, se você não buscar o Espírito Santo para ter o controle, que chama-se domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Eu não me controlo. Quando eu dou fé, eu estou lá olhando a pornografia, olhando a impureza. Você deve buscar isso aqui, a pureza. Quem, Senhor, morará no teu santo templo, no teu santo tabernáculo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, não entrega. É isso. É necessário que haja domínio. O que você alimenta na mente, você fortalece na vida. Está alimentando, está consumindo, está usando, está vendo. A sua mente, a sua cabeça é uma CPU que você vai só jogando coisas dentro. E se tudo que você está jogando aqui na sua cabeça for coisa impura, isso vai te perturbar e vai te arrastar para longe da presença de Deus. Vai te arrastar para longe da presença de Deus. Em pouco tempo, isso vira um hábito para muitos. Você pudesse ouvir uma pessoa dizendo assim: no começo até que eu sentia alguma coisa, né? Um remorso. Mas depois eu me acostumei. Crente. Aí está a razão porque nós vivemos hoje em um tempo de uma igreja fria,
uma igreja morna, adormecida, uma igreja em que não há fervor. Mas eu quero te dizer, você, eu, qualquer um de nós que tomar a decisão de viver uma vida diferente, Deus quer fazer o extraordinário através de qualquer um que der lugar. Na história, no século passado, quantos homens de Deus viveram uma vida medíocre como muitos cristãos vivem. Mas de repente eles decidiram andar na presença de Deus. E Deus fez coisas extraordinárias através desses homens. É uma entrega total. É quando você se doa para o Senhor. É quando você decide abandonar tudo. Tudo aquilo que lhe afasta da presença de Deus precisa ser jogado fora, eliminado da sua vida. Avalie o tipo de conteúdo que você consome. É filmes. Os filmes que você assiste edificam, são evangélicos, tem uma mensagem de Deus, tem base em história real, é algo bíblico, é coisa boa que vai trazer edificação para a sua fé. Não é violência, é coisa ficção, é muitas cenas de sexo. Cuidado, irmão. A palavra de Deus fala sobre tudo isso. Avalie. Isso é conveniente para um crente? Isso que você vê edifica a vida do crente? Isso que você está vendo glorifica a Deus? Se a sua resposta for não, descarte isso da sua vida. Elimine isso, porque isso mais cedo ou mais tarde vai te matar, vai te destruir, vai lhe tirar o que há de mais precioso na sua vida, que é o Espírito Santo e o dom da salvação. Então nós precisamos, amados, ter cuidado. Evite jogos que estimulam violência excessiva. Eu já ouvi histórias de obreiros em igrejas, não estou falando aqui dos irmãos, que era uma bênção e começaram aí uns jogos chamados Free Fire, não é isso o nome, a palavra? E outros jogos, o homem morreu espiritualmente. Era uma bênção, ajudava o pastor na igreja e tudo. Aí começou, esfriou. Olha o que é que as criancinhas cantam: cuidado, olhinho no que vê. Olha assim a cabeça, o que é que está entrando na tua mente, o que é que você está guardando no seu cérebro. É a palavra de Deus? É as promessas de Deus para a tua vida? Sim, isso é bom. Evite tudo isso. Imoralidade é o vício. Torna-se um vício. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, não uso essas coisas por aí. Mas é viciado. Em quê? Em jogos. É o vício ou não é? Hein? A dependência ou não é? É. Eita, irmão, também a pastora vem pregar isso nesse ano logo, né? Que é ano de Copa, né? Me disseram hoje, esse ano é ano de Copa. E eu digo, e quem disse que eu me preocupo com isso? Ai, mas é muito bom. Meu Deus. Substitui o excesso por tempo com Deus. Amém, irmãos? Eu não estou sendo aqui radical. E nem quero que você seja como eu sou. Não. Tá? Mas você precisa entender. Nós precisamos entender que nós precisamos cultivar, investir mais tempo em comunhão com Deus. Sim ou não? Isso vai fazer bem para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida espiritual. Substitui excesso por tempo com Deus, uma boa leitura, um bom filme. Eu assisto filmes, às vezes,
filmes bons. Se você quiser, eu lhe indico vários. Bons. Porque eu não perco tempo com lixo, mas com coisas que edificam, que vai trazer, aumentar a minha fé, que vai trazer saúde espiritual para a minha vida. Isso é importante. Um lazer que seja edificante para a sua vida, para a sua família. Isso é bom. Invista tempo nisso, porque isso faz bem. Colossenses 3:2 nos diz o quê? Pensai nas coisas que são de cima. Tá vendo? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa terra vai pegar fogo. Isso aqui tudo vai passar. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente vive aqui na terra, mas nós não somos da terra. Não esquece disso não, crente. Às vezes nós sonhamos e planejamos tanta coisa, mas tudo está na direção de Deus. É se Ele permitir. Porque a nossa casa não é aqui. Deus tem preparado algo extraordinário para o seu povo, para aqueles que creem. Então pensa nas coisas que são de cima. 2 Coríntios 10:5 também nos aconselha a palavra de Deus, a buscarmos, olharmos para o alto, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha, amados, nós vamos, às vezes alguém diz assim, não, deixa aí, isso aí não é nada demais não, é porque a pastora, ela é exagerada, isso é coisinha tão simplesinha, não faz mal não, vai deixando que isso aí vai destruindo. Isso aí é algo que Satanás está usando, a ferramenta que ele usa para destruir todo o conhecimento de Deus na tua vida, destruindo os conselhos de toda altivez. A palavra de Deus, ela tem poder. Olha, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós precisamos estar com o nosso pensamento, com a nossa mente, com a nossa cabeça cativa à obediência a Cristo, a sua palavra. Amados, é algo tão impressionante que quando você escuta qualquer coisa que não cabe dentro da palavra, a sua mente ela já acusa e ela já deleta. Ela não aceita, ela não concorda, ela não recebe. Por quê? Porque nós devemos estar cheios, dominados, governados, a nossa mente pela palavra de Deus. É assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos permanecer. É assim que nós vamos ter uma vida vitoriosa. É assim, amados, que o inimigo vai se levantar. Ele vai tentar. Ele vai colocar armadilhas. Ele fará de tudo para você vacilar, para você cair. Mas você vai estar firmado. Você vai estar, amados, plantado, arraigado. E o inimigo não terá poder de lhe destruir. A nossa mente, ela tem que estar cheia da palavra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos usa. Como é que o Espírito Santo vai usar uma mente cheia de sujeira, de lixo desse mundo? Como é que o Espírito Santo vai usar um crente que não tem nada na cabeça da palavra? Que não estuda, que não busca, que não investe tempo com Deus?
Pense nas coisas do alto e se encha da presença. Coma a Bíblia, coma. Se alimenta dela. Da palavra. Você quer ser forte, meu irmão, para vencer? Vencer a imoralidade. Vencer as tentações. Vencer os entretenimentos. Certo? Tudo desse mundo que lhe distrai. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado com os olhos. Nem tudo que é permitido convém. Paulo, ele vai dizer, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Você pode fazer. Ah, mas alguém diz assim, a tua igreja não deixa fazer nada. A gente não pode fazer nada. Eu já ouvi alguém dizer, ninguém pode fazer nada. Pode sim. Tudo é lícito, mas está escrito, nem tudo me convém. Se aquilo que você quer fazer, se aquilo que você está fazendo traz prejuízo para a sua vida espiritual, você precisa descartar isso. E você precisa buscar mais a presença de Deus. Os olhos, amados, são a porta de entrada para a alma. Os olhos são a porta de entrada para a alma. O mundo diz assim, aquilo que os olhos não viram, o coração não pede. Primeiro você vê. A gente não evita de ver. É os olhos. Mas o que você não pode é voltar o olhar e fixar e ficar alimentando. Porque os seus olhos, ele é uma porta. Os seus olhos é uma entrada. É uma porta de entrada que vai entrar tudo aquilo ali que ele está vendo. Ele vai entrar pelos olhos e vai direto para a alma. Vai para a alma. E a alma, amados, ela é fraca, ela é frágil, ela é sentimental, ela é tendenciosa a gostar, a se envolver, a querer experimentar. A alma, ela gosta do emocional. A alma, ela imagina, ela deseja certas coisas. Cuidado no que você está olhando. Mateus 6, 22 e 23, o Senhor, Ele fala sobre isso. Ensinamentos de Jesus. A cadeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Então tenha cuidado. O que você está olhando? Ai, pastora, todo ano eu faço um propósito com Deus. Agora eu vou ser mais crente esse ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Muita gente fez aqui um propósito, né? Quem está lendo a Bíblia? Tem umas guerreiras aí que estão lendo. Olha, tem uns guerreiros também que lê Bíblia. Tem que ler Bíblia. Final do ano nós vamos, se Deus nos der a oportunidade, se Jesus voltar antes, melhor. Oh, glória, se Ele voltar antes. Agora, amados, o que acontece é que nós estamos muito olhando para algumas coisas que nós não devemos, parando o nosso olhar e fixando o nosso olhar e nos alimentando. Ai, mas eu queria tanto ser um pregador cheio da unção do Espírito Santo. Eu queria tanto ser um homem usado por Deus para curar os enfermos, né? Para Deus me usar.
Então comece a investir na sua vida espiritual. O que você está olhando? O que você está olhando? Porque se o teu olhar for mal, todo o teu corpo será tenebroso. Agora, se o teu olhar tiver luz, aí, amados, todo o teu corpo estará na luz, tu será direcionado por esta luz. O que você vê influencia seus desejos. Isso é realidade. As pessoas, elas são influenciadas por aquilo que elas veem. Poxa, eu não estava nem pensando nisso, eu não estava nem querendo isso, mas agora eu vi e fiquei com vontade. Não é isso? Mas nós devemos ter cuidado. Salmo 101, versículo 3. Se porém os teus olhos forem maus, é Salmo 101. 101, 3. Esse versículo aqui, irmãos, ele me acompanha todos os dias da minha vida. Eu não esqueço essa palavra. É por isso que se eu olhar para alguma coisa, eu ver que já tem algo mal ali, eu já descarto. Porque eu me lembro logo desta palavra: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreça as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Ou seja, nada disso vai me alcançar. Eu não vou me apegar e nem vou ser alcançado por nada disso. Porque é uma decisão. É uma decisão. Às vezes a gente vê um crente, liga o seu aparelho de televisão naqueles programas violentos, é tanta notícia ruim. Eu não vou assistir aquilo. Eu posso decidir isso? Eu posso? Eu posso decidir, não quero ver. Não me interessa ver. É uma decisão. Você não é obrigado. Entendeu? Coloque diante dos seus olhos aquilo que é bom. Aquilo que te faz bem. Aquilo que traz vida. Aquilo que traz alegria, que traz vida. Que traz comunhão com Deus. Isso é importante. Aquilo que você normaliza com os olhos é porque seu coração aceita. Ai, pastora, mas não tem nada demais. Eu estava só dando uma olhadinha. Mas aquela olhadinha ficou fixada. Entrou pela janela, entrou pela porta dos olhos e desceu para a alma. E aquilo ali ficou te perturbando. Você ficou lembrando o tempo todo. Você tentava, mas o pensamento voltava, porque você viu. Você viu e foi despertado por aquilo que você vê. É por isso que tem a marketing, as propagandas, não é isso? Às vezes a pessoa não tiver controle e domínio próprio, ela sai de casa com um cartão para comprar determinada coisa, mas se ela não tiver cuidado, ela volta para casa com o cartão estourado. Sim ou não? Porque a marketing pegou ela. Pelo que ela viu. Poxa, eu nem ia comprar isso aqui. Aí tem uns que dizem assim, mas estava tão baratinho, né? Eu comprei. E você vai precisar disso? Isso é importante? Você vai realmente utilizar? Ou é porque estava baratinho e você quis guardar? Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Os olhos. O que os olhos vê. Isso é pecado. Isso é desejar, isso é ambição. É querer ter aquilo que nem você precisa. É gastar o dinheiro todinho. Aí nunca tem dinheiro, né? Porque todo o dinheiro que pega gasta logo tudo. Com coisas desnecessárias, muitas vezes. Mas nós estamos falando de pureza. Aquilo que o coração, aquilo que os seus olhos normalizam. É aquilo que você olha e diz, não tem nada demais não. É porque a pastora Francisca é exagerada mesmo. Quer ser santa demais. Tem nada a ver. Tu pode olhar, pode assistir, não tem nada demais não.
Só tem umas cenazinhas assim, sabe, meio pesada, de violência e de sexo, mas não tem nada não. Nada demais não. Tu vai vendo, vai olhando, vai olhando. Vai e vai despertando. E vai aflorando as ideias. Não é isso? E você vai imaginando e vai pensando e vai alimentando. E é isso que o inimigo quer. É isso que ele quer. Porque o seu coração já aceitou. O seu coração já aceitou. Porque os seus olhos normalizou. Os seus olhos disseram: não tem nada demais. Aí você olha hoje, olha amanhã, depois quer de novo, depois quer de novo. Eu ia falar algo bem pesado aqui, mas estamos falando sobre os olhos. Olha como isso aqui é importante. Você que tem filho, as crianças estão no cultinho, né? Tem umas aqui por aqui no meio. Mas tem alguns juniores e adolescentes. Mas, amados, os pais precisam vigiar naquilo que estão vendo dentro de casa. Você sabia que aquilo que você vê dentro de casa atrai demônios para dentro da sua casa? Hein? Atrai demônios. Aí depois, quando seu filho, sua filha estiverem sendo tentados e o diabo tentando destruí-los, você não sabe o que foi. Oh, ore pelo meu filho, ore por mim. Você abriu uma porta. Deixa eu lhe contar uma coisa real. Isso aqui é coisa verdadeira. Um certo rapaz, ele passou por uma situação muito difícil na vida dele. Quem contou esse testemunho, né? E o testemunho foi uma pastora muito conhecida aqui no Brasil. Esse rapaz, ele viveu uma situação muito difícil na vida dele. Porque filho de crente, filho de pastor, nasceu num lar cristão, no meio evangélico, mas ele entrou por uma situação muito difícil na vida dele. E não foi fora de casa, foi dentro de casa. Aquele menino, todo menino, os meninos, toda criança é curiosa. Viu? Tenha cuidado com o que o seu filho, sua filha está olhando na internet. Muito cuidado. Aquele rapazinho, menino ainda, adolescentezinho, o pai sempre se isolava no quarto, dizendo ele que ia orar, ia ler Bíblia, ia pesquisar, ia estudar a palavra. Sempre quando era mais tarde, a mãe ia se deitar e o pai ia para aquele quarto e o menino ficava, né? Certo dia o pai pensou que o menino estava dormindo e o menino, curioso, queria saber. O menino se escondeu por trás das cortinas do quarto. E o menino começou a ver, sabe o quê? O pai, quando ficava dentro do quarto, ele estava olhando. Isso mesmo. Lá dentro do quarto. Viu? E o menino viu. E aquilo ali entrou pelos olhos e foi para a alma do menino. A partir daquele dia, houve uma alteração na vida daquele menino. Aquele menino começou a ter desejos estranhos. Ele começou a procurar relacionamento com outros meninos, com outras crianças, com os primos, com outras pessoas. Aquele menino começou a ficar descontrolado. Ele cresceu, se tornou homem, mas com aquela coisa nele, destruindo ele, a alma dele. Casou, mas era só fachada. O mal estava lá, dentro dele. Os desejos, o apetite desenfreado. E quando foi um dia, ele participou de um encontro com Deus. E foi no encontro com Deus, onde Deus revelou e ele foi curado de toda essa mazela que ele sofreu durante muitos e muitos anos.
começou com ele criança. Olhos, cuidado, pai, cuidado, mãe, com o que vocês estão vendo dentro de casa. Cuidado para não abrir portas. Eu já vi, demônios saírem de dentro da TV por conta de jogo de futebol. Eu vi. É por isso que eu não gosto de nenhum desses jogos. Quem quiser assistir, que assista. Eu não tenho nenhuma apreciação por nenhum jogo. Muito cuidado, tudo aquilo que é excesso. Isso pode trazer destruição para dentro do seu lar. Destruição para dentro do seu lar. Os olhos. É aquela coisa, não faz mal, é inofensivo, é bobagem. Não. Tenha discernimento sobre as imagens, cenas e ambientes virtuais. Evite conteúdos que banalizam o pecado. Isso não é pecado, não. É banalizar. A pastora, tudo para ela é pecado. Só fala em pecado, só prega pecado. Tudo é pecado. Não. Cuidado. Tem muita gente banalizando o pecado. Banalizar o pecado é tornar isso comum. Viu? De baixo valor, sem importância. É dizer, não, isso aí não tem nada demais, não. Isso aí é bobagem, isso aí é inofensivo. Isso é banalizar. Cuidado, porque quando você abrir seus olhos, a coisa está tão gigantesca que o prejuízo vai ser grande. Então proteja a sua pureza visual. Jó 31, versículo 1. Proteja sua pureza visual. Você quer ter uma mente sadia, pura, limpa? Então pensa nas coisas do alto. E olha aquilo que é bom. Você não é obrigado a alimentar aquilo que é ruim. É uma decisão sua. Tá certo? Jó capítulo 31, versículo 1. Amados, nós precisamos reagir diante dessas investidas do inimigo. Olha o que tem de casamento frio, de crentes frios, sem desejo mais por Deus, pela obra de seguir os caminhos do Senhor. Quantos estão vivendo de fachada? Mas Deus não quer isso para a nossa vida. O Senhor nos chamou para sermos autênticos. E se é para ser crente, meu irmão, seja de verdade. Use as ferramentas que Deus tem te dado. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Está lá em Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz concerto com os meus olhos. Ou seja, ele tomou uma decisão de não olhar para aquilo que ele não deve olhar. Porque hoje, já foi pregado essa semana, para um homem adulterar, ele não precisa ir lá e formalizar o ato. Para que haja um adultério, somente no pensamento ele já acontece, está na Bíblia. Pensou, desejou, já está pecando. É muito mais sério ainda, amados. Provérbios 4 e 25. Provérbios capítulo 4, versículo 25. Adquire sabedoria. 4 e 25. Os teus olhos olhem direitos. Os teus olhos olhem direitos. E as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Então tenha muito cuidado. Dá para evitar? Passou aquela coisa lá na sua frente, né? Chamando a atenção e tudo. Você viu. É inevitável.
Mas você pode agora tirar o olhar, porque você, no primeiro momento que você viu e viu que aquilo não é de Deus, o que é que você vai fazer? Meu irmão, começa a olhar para o alto. Começa a olhar para Jesus. É isso? É. É assim que você vai se manter puro diante de Deus, porque você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é um jovem de Deus, escolhido por Deus para ser uma bênção. E a boca? Cuidado, boquinha, no que fala, né? Cuidado no que fala. O que você fala revela o que você absorve. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, os jogos em ambientes online muitas vezes incentivam linguagem agressiva, ofensiva e vulgar. Isso é a realidade. Vocês veem o que é que acontece nesses campos de futebol. O pessoal se gladeia. É palavrão. É isso? Quando um time perde, o outro ganha e aquela coisa toda que o povo tem até medo de passar por perto. E quem está em casa, naquele aparelhozão de televisão, os nomes feios, as palavras torpes são as piores. Sim ou não? É verdade ou não é? Hã? Eu não estava lá. Mas a palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Chegou a pessoa para mim e disse assim: ai, mas aquela menina tem uma boca porca, suja, fala tanto nome feio. Jesus, cuidado, você não está aprendendo na palavra. Dá para corrigir. Dá para decidir. A sua boca, amados, é para abençoar. A sua palavra deve ser palavra de bênção. Palavras de sabedoria. Palavra que dê graça aos que a ouvem. Não é para sair palavra torpe, o palavrão. Ali pronto, você já perdeu. Alguém vai dizer, você é crente? Você disse um palavrão tão feio desse jeito? Hein, irmãos? Sim ou não? É. Então cuidado, vigia nas palavras, irmãos. Palavras ofensivas, vulgar, agressiva, uma linguagem mundana. A nossa linguagem é erudita, a nossa linguagem é diferente, a nossa linguagem é bíblica, a nossa linguagem é a linguagem do céu. Cuidado. A Bíblia diz que as tuas palavras te condenam, né? E não eu. As tuas palavras te condenam e não eu. Lá em Provérbios também vai falar, capítulo 18, versículo 21. Morte e vida está no poder da língua. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós seremos julgados até pelas nossas palavras. Palavras são sementes. Sementes que caindo em terra, elas vão nascer e vão dar fruto. Se for uma semente boa, vai dar um bom fruto. E se for uma semente ruim, vai dar um mau fruto. Cuidado. Cuidado no que você vai falar. Te controla. Te controla. Não lance palavra de maldição, principalmente as mães, os pais, que têm poder de abençoar os filhos e de amaldiçoar. Cuidado. Ore pelos seus filhos, ore na cabeça deles. Se eles estiverem dormindo, bote a mão na cabeça e ore. E abençoe. E sempre lance uma palavra de bênção. Nunca diga, esse menino não aprende nada. Ô menino rude.
Não faça isso. E aí a coisa vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Mas devemos a boca para falar palavras de bênção. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Viu? O poder da língua. E os filhos devem agradar suas mães e seus pais, para sempre eles falarem coisas boas, né? Para vocês. Glória a Deus. Ambientes que você frequenta moldam como você fala. Olha, se você andar com Jesus, se você andar com Jesus, você vai ficar falando igual Jesus. Sim ou não? Se você andar com Jesus, você não vai demorar muito, você vai estar falando como Jesus fala. Agora, se você andar com pessoas que têm uma linguagem ruim, que falam palavras torpes, que são desrespeitosas, você tenha cuidado. Primeiro, se você tem o Espírito de Deus, você não vai se sentir bem andar com tais pessoas. Sim ou não? Você não se sente bem em se relacionar com tais pessoas. O seu ouvido, amado, quando ele escuta algo que não soa bem, ele já lhe avisa. E você ali já rejeita. Você já rejeita. Então, amados, ambientes que você frequenta moldam a forma como você fala. Ou que você muda de ambiente. Ou você muda de ambiente, ou esses ambientes vão mudar você. Amigos, a gente escolhe. A gente escolhe amigos. A gente escolhe com quem a gente anda, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus chamou para si aqueles que ele quis. Jesus, ele escolheu os seus discípulos, ele chamou aqueles que ele quis que andassem com ele. Viu? A gente não escolhe pai, não escolhe irmão, não escolhe mãe, não escolhe filho. É Deus que dá. Amém? Mas amigos, namorado, namorada, esposa, emprego, profissão, são coisas que você escolhe. Então tenha cuidado com quem você está andando. Esta pessoa que você está andando, ela está lhe afastando de Deus ou lhe aproximando de Deus? É algo que você precisa refletir. Evite xingamentos. Olha aqui os colégios, adolescentes, todos, evite xingamentos, insultos e palavras tóxicas. As palavras depreciativas. Aí você não presta. Você não sabe de nada. As comparações, né? Essa semana a gente estudou sobre isso. Você parece, aí compara uma pessoa que ele julga bem inferior. Cuidado, isso aqui não é linguagem para crente. Viu? O crente, ele sempre tem que ter uma palavra de esperança. Porque as pessoas, elas podem mudar, sim ou não? Elas podem refletir e elas podem decidir. Qualquer um de nós que estamos aqui hoje podemos decidir ter uma vida plena com Deus e viver o extraordinário de Deus, amém? Se não vivemos, se muitos de nós não vivemos isso, a culpa não é de Deus, Deus não mudou. Somos nós que ainda não decidimos viver totalmente para o Senhor. Mas no dia que nós decidimos viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, sermos crentes autênticos, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E Deus irá nos usar poderosamente para abençoar outras vidas. Cuidado, use sua voz para edificar, não para ferir.
Há pessoas que você conversa com elas 5 minutos, a conversa é morte. É vida dos outros. É só tragédia. É só coisa ruim. Tudo tá ruim. Nada é bom. Gente, pelo amor de Deus. Que é isso? Você é crente desse jeito? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus assim? É isso tudo que tem dentro desse tesouro aí? Só coisa ruim? Porque a gente só coloca para fora aquilo que tem dentro. Sim ou não? É. Mas outra coisa boa é quando a gente se encontra com uma pessoa e a pessoa tem uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de que dias melhores virão, uma palavra de fé, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E a sua palavra, ela é fiel, ela há de se cumprir na vida daqueles que creem. Seja luz até nos ambientes virtuais. Ah, eu estou lá no ambiente virtual, fazendo o que, crente? Evangeliza, homem de Deus. Fala de Jesus. Mulher de Deus, fala de Cristo. Manda uma mensagem de salvação. A gente tem que usar as coisas dessa vida para o bem. É uma ferramenta de 2 gumes. Usa ela para o bem, para evangelizar, para levar a palavra. Não perde o teu tempo te autodestruindo, mas investe tempo edificando vidas. Glória a Deus. Tiago 3:10 diz que da nossa boca procede bênção e maldição. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Aí o crente está ali abençoando. Aí depois bem ali ele foi provado, aí cai na cilada e começa a amaldiçoar. A dizer palavrão. Não, gente. Aí não convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me. Aí o povo vai, mas que contraste. A boca que abençoa é a boca que amaldiçoa, não. Use sua boca só para abençoar. Somente para abençoar. Palavra agradável, temperada com sal, para a glória do nome do Senhor. O problema não está apenas nos jogos. Está na falta de vigilância. Deus não nos chamou para viver influenciados. O mundo virtual está cheio de influências, não é isso? Ele chama o povo influências, né? Os influenciadores, os virtuais, os YouTubers, o povo que está aí, né? Com milhares de seguidores. E tem muita gente que deseja também chegar a esse patamar. Amados, Deus não nos chamou para ser influenciado por esse mundo. Ele nos chamou para influenciar este mundo. Para influenciar este mundo com a palavra de Deus. É o que o apóstolo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Avalie o que está ocupando sua mente. O salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, 23 e 24. Estabeleça limites no uso de jogos e entretenimento. Tem que ter limite. Viu? Você tem um fruto do Espírito que chama-se domínio próprio. Ninguém vai lá te obrigar. E tem pessoas, irmãos, que vivem numa pobreza, numa miséria, numa escassez, porque não tem coragem nem tempo para nada. Gasta o tempo todo nas redes sociais. Não estuda, não faz um curso, não trabalha, não faz nada. É direto nas redes sociais, é nas séries, é na Netflix, é em todo canto. Pelo amor de Deus. Aí é vazio. Só tem lixo do mundo, a mente é vazia. Não tem conteúdo. Porque não está investindo. Está só desperdiçando o tempo. Estabeleça limites no uso dos jogos e entretenimento. Efésios 5, 15 e 16.
Nós devemos andar como sábios, remindo o tempo. Cuidado com o teu tempo, jovem. O tempo está passando. Um dia desse eu era jovem. Viu? Olha como o tempo está passando para nós. Vamos trabalhar, vamos lutar para deixar um legado nessa vida para as próximas gerações. Vamos fazer algo de bom para que as próximas gerações possam continuar anunciando e vivendo a fé que nós vivemos hoje. Filtre o que entra pelos olhos. Tem que filtrar. Você pode escolher. Não, isso aqui eu não quero. Eu não vou olhar isso aqui. Eu não vou perder meu tempo vendo isso aqui. Mas eu vou colocar dentro, porque isso aí vai entrar dentro de você. Aquilo que vai trazer conhecimento, edificação, sustentação, saúde e vida. Lamentações 3:51. Os meus olhos entristecem a minha alma. Quando você vê aquilo que não é bom. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Então, muito cuidado quando você olha coisas ruins, porque isso vai trazer tristeza para a sua alma. Controle suas palavras. Mesmo online. Provérbios 13:3. Guarda a sua boca e conserva a sua alma. Busque o equilíbrio espiritual. Busque equilíbrio e vida espiritual ativa. Mateus capítulo 26, versículo 41. Uma vida ativa espiritualmente. Vigiai e orai. Primeira coisa é vigiar. Vigiar, irmão, é estar esperto, é estar atento. É filtrar. É saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não. Isso aqui procede do diabo, isso aqui procede do mundo. Eu não vou querer isso aqui. É uma decisão sua. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tentado todos nós vamos ser. Te prepara, porque tentação todos nós somos tentados. Agora, se você não vigiar e não orar, você vai cair. Por quê? Porque a carne, ela é fraca, ela é tendenciosa, ela gosta do pecado. Ela gosta do pecado, ela tem prazer no pecado. Mas você precisa vigiar. Hoje Deus, Ele está chamando você para uma vida de vigilância e santidade completa. Esse tema santidade, ele termina agora terça-feira com a última mensagem que o pastor vai trazer na Santa Ceia. Viu? E é uma bênção. Muitas igrejas já não pregam mais isso. Porque o tema que para muita gente é enfadonho. Mexe demais. Tudo é pecado, tudo é isso e tal. O povo quer outra coisa. É isso? Não apenas no templo, mas no quarto, santidade. A santidade do crente é isso aqui não. Quando se arruma e vem para a igreja. Quando coloca uma roupa e vem para o culto. Pega a Bíblia e vem para o culto. Não é só aqui que a gente é crente, não. O Salvador do céu está olhando para você. Viu? Cuidado, olhinho no que vê. Ele está te olhando. O olho que tudo vê, ele está contemplando todas as coisas. É lá no teu quarto, viu, jovem? Como o jovem purificará o seu caminho, né? Como o mancebo vai ter uma vida pura nesse mundo tão perdido, tão cheio de entretenimento, de influências, guardando a palavra do Senhor. Lá no teu quarto, quando chega a tentação da carne, vai ler Bíblia, vai orar. Viu, jovem? O teu corpo é templo do Espírito Santo. Você pode decidir. Isso você pode decidir, jovem, marido, esposa. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Todo pecado é fora do corpo, mas aquele que peca contra o
próprio corpo, esse está destruindo o templo de Deus, que é a morada do Espírito Santo. Cuidado com a masturbação. Cuidado lá dentro do quarto com os programas imorais. Cuidado com aquilo que você está olhando. O celular. Os pais pegam o celular e dão para as crianças. Cuidado, porque lá está entrando todo o conteúdo que não é bom. Viu? E eles vão mandando, e eles vão mandando, e eles vão conhecendo. E eles sabem tudo aquilo que aquele usuário gosta. E aí é que eles vão mandar. Se você vê alguma pornografia, eles vão mandar milhares de pornografia. Porque lá onde eles controlam tudo isso, eles já sabem do que você gosta. Viu? Cuidado. O inimigo, ele não para de perverter os santos caminhos do Senhor. No celular, no jogo, na internet. Vamos terminar. 1 Pedro 5:15. Vamos ler. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos lá? Toda a igreja, vamos ficar de pé? Todos juntos vamos ler para encerrar essa mensagem? Todos juntos? Não, peraí. 1 Pedro 1:15. 1 Pedro 1:15. Vamos lá. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. É espírito, alma e corpo. Toda a vossa maneira de viver deve ser guardado, santificado, purificado, para que Deus possa habitar em você e fazer morada. Na canção desse louvor,